eu lembro que ele me chamou. E quando ele me chamou, eu pensei, eu vou ficar com o neném na barriga, né? Porque meus princesos e minhas princesas, eu não sei como foi que eu assim consegui fazer aquilo. Mas aquilo ali foi um grito da minha alma, um grito de basta. Eu lembro que ele me chamou numa das saídas da minha mãe e ele me mandou sentar e eu disse não. E ele olhou pra mim com um olhar de muito ódio, um olhar que ele tinha um olhar, sabe, muito assim, nossa, amedrontador. E eu lembro que eu falei, não. Aí ele falou assim, senta aqui que eu estou mandando. E eu falei assim, eu não vou sentar. E eu lembro que eu tava com muito medo, mas eu tirei aqui de dentro. E eu falei, o senhor não vai mais mexer comigo, o senhor não vai mais tocar em mim, o senhor não vai mais fazer isso comigo. E eu lembro que eu saí correndo, eu abri a porta, saí correndo no quintal, abri o portão e saí correndo pela rua. Eu saí correndo, desci a minha rua todinha, fui embora, saí. Eu corri. Quando eu parei assim, eu já estava no final do conjunto onde eu morava. E eu lembro eu lembro que eu parei assim e tipo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Como é que vai ser? O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensei, quando eu voltar agora, ele vai me matar, vai me bater. E comecei a achar que quando eu voltasse, minha mãe já teria chego e ele com certeza teria matado minha mãe e meus irmãos. Olha, eu fiquei desesperada. E eu levei um tempo andando pela rua e voltei. Voltei e eu lembro quando eu chamei no portão, ele veio. Eu senti muito medo no olhar dele. Mas eu também vi muito ódio. Mas eu vi medo pela primeira vez no olhar dele. E eu lembro que ele falou assim, nunca mais você faça isso. Mas ele estava com medo. Ele estava com medo. Aí eu peguei e falei assim, o senhor nunca mais faz isso comigo. Porque eu saí agora e eu contei pra uma pessoa. E essa pessoa falou que se o senhor tocar em mim de novo, ele vai matar o senhor. Princesas e princesos. Ele nunca mais tocou em mim. Eu lembro que eu passei por ele assim, eu passei por ele e eu pensei, e se minha mãe e meus irmãos já estiverem mortos lá dentro, né? E eu lembro que eu entrei, não tinha ninguém na sala, não tinha ninguém no quarto, não tinha ninguém em lugar nenhum. E eu fiquei com um pouco de medo e ele tentou ainda falar comigo, falando assim, olha como é que você tá falando, olha como é que você fala comigo, alguma coisa assim. Eu falei assim, se o senhor focar de novo em mim, uma pessoa vai te matar. Ela falou que é pra eu chegar pra ela e contar que ela vai vir e vai te matar. Eu não tinha contado pra ninguém. Mas aquela coisa do... Agora, se alguém tocar em você, você vai ter um neném. E eu ficava assim, eu tô cheia de neném na barriga, ele vai botar mais neném na minha barriga. E foi isso, e eu não sei, foi um grito tipo assim, eu vou arriscar, eu não sei, vou arriscar. E foi um divisor de águas assim. Porque quando eu vi o medo no olhar dele, eu falei assim, ele tá com medo de eu contar pra alguém. Ele me fez esses anos todos sentir medo e pânico. E agora ele tá com medo, né? E eu lembro que eu fiquei assim, pensando que eu achei que ele tivesse matado todo mundo e tivesse sumido, sei lá, enterrado, sei lá, eu fiquei desesperada, eu ficava olhando pro quintal, pras árvores, até que minha mãe chegou com os meus irmãos. E ele ficou muito cabreiro. Eu sentia que ele estava assim, desconfiado. Eu lembro que minha mãe chegou, ela estava no quarto, meus irmãos também, negócio trocando roupa, enfim, fazendo alguma coisa. E eu também estava, e ele parava na porta do quarto, ele entrava no quarto toda hora. Então ele estava com medo, ele teve medo. E ele nunca mais tocou em mim. Nunca mais tocou em mim. Mas meu pai tirou a minha pureza, né? Ele tirou a pureza de uma criança. Essa parte é chata. Ele tirou a minha pureza. Aí eu passei a conviver com outro monstro.
que não tocava em mim, mas que toda oportunidade que ele tinha de fazer uma ruindade, ele fazia. Eu já não podia brincar na rua. Às vezes ele deixava até. Às vezes eu pedia à minha mãe, eu falei, mãe, posso ficar lá no portão com as minhas coleguinhas? E às vezes ele falava assim, tem que pedir seu pai. E eu ia pedir ao meu pai e ele falava assim, pode, mas se você, depois quando você chegar, você faz isso assim, assim. Ou então, né, mandar eu fazer alguma coisa, ou masturbá-lo, ou fazer um sexo oral nele. Aí eu voltava e eu não ia. E às vezes eu lembro até da minha mãe falar assim, ué, não deixou não? Eu dizia que não. Eu tinha uma amiga que tinha uma piscina e na época, nossa, quem tinha piscina em casa. E a coisa, todo mundo, as outras 3 colegas, todas iam brincar nessa piscina. E eu nunca podia ir, nunca tinha ido. Eu aos 14 anos não tinha um biquíni de praia. Nunca tinha ido à praia. Eu fui conhecer praia com 19 ou 20 anos. Porque ele não deixava sair pra lugar nenhum, só pra ir pra escola. Aí eu lembro que elas sempre pediam. Aí eu pede você pra ver se ele deixa, né? Aquela coisa do... Se eu pedir, aí às vezes elas pediam, aí ele falava assim, pode sim. Aí eu ficava toda boba, eu ia pegar um short, alguma coisa, e ele falava assim, pode ir, mas quando voltar você vai ter que fazer isso e isso. Aí eu voltava lá nela e falava, meu pai não deixou não vou mais não. Muitas e muitas vezes. Algumas vezes a mãe dessa minha amiga que tinha piscina, ela mesma pedia. Aí ele deixava e não falava nada. E eu ia tomar banho de piscina. E foi muito raro assim. Então assim, eu via as minhas amigas brincando, as minhas amigas paquerando, as minhas amigas... E eu só ficava no portão. Meu portão era todo aberto de grade. Eu ficava sempre do lado de dentro do portão, né? Vendo as minhas amigas brincando e tudo. Às vezes ele deixava, meu irmão pedia às vezes, pai, tia Ana ficava na rua brincando. Aí ele deixava e falava assim, toma conta dela. Aí às vezes eu brincava de elástico, pique bandeira, pique esconde. Mas era muito difícil, sabe? E eu lembro que então, nos 14 anos, ele nunca mais, depois disso, nunca mais ele tocou em mim, mas ele fazia essas crueldades, né? E ele passava sempre assim, que ele podia passar e me ver. Eu sempre tava brincando sozinha, né? Não tivesse alguém por perto. Eu sempre brincando de boneca, porque eu brinquei com boneca até meus 16 anos. Eu lembro que ele falava assim, você vai me pagar. Você vai me pagar um dia. Em vida ou em morte, você vai me pagar, sua desgraçada. Isso ele falava. Eu ficava com muito medo, mas eu permanecia firme. Aí, gente, desculpa, mas é que essa parte é meio difícil, né? Aí eu lembro que quando eu fiz 15 anos, no dia mesmo que eu fiz 15 anos, eu faço aniversário junto com um dos meus irmãos. Eu estava indo 15, meu irmão estava fazendo 16. Era noite, ele estava no quarto, lá no escuro, ouvindo a rádio AM dele. E eu lembro que eu estava com os meus irmãos na sala assistindo TV, porque ele estava no quarto. Então minha mãe foi lá e ligou a televisão. E minha mãe estava na cozinha. E eu lembro que minha mãe foi no quarto, né, ela voltou e falou assim, teu pai tá te chamando, Nanda. Porque assim, a minha mãe, ela agiu, eu contei aos 12 anos, mas tipo assim, nunca mais ela falou nada e eu também nunca mais falei, né? Aí ela agindo como se nada tivesse acontecido, nunca tivesse acontecido. Aí eu fui no quarto, eu lembro que eu acendi a luz e ele falou assim, deixa apagada. Ele falou assim, vem aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Né? Eu pensei, ele vai fazer alguma coisa comigo, todo mundo em casa, ele vai de novo tocar em mim. Aí eu lembro que ele falou assim, vem aqui. Aí eu fui. Aí ele foi e falou assim, senta aqui. Aí eu sentei. Aí ele foi e falou assim pra mim, escuta que eu vou te falar. O que eu faço com você não é certo. Gente, assim, eu lembro que o meu coração, ele começou a acelerar, porque achei que ele fosse me pedir perdão. Aí eu lembro que ele falou assim, não é certo o que eu faço com você, mas errado é você fazer com outro homem. Você tem que fazer comigo. Você tem que fazer comigo.
E eu falei, o senhor não vai mais me tocar. Falei pra ele. Ele falou assim, eu não gosto de você como filha. Gente, isso foi no dia que eu fiz 15 anos. No dia que eu fiz 15 anos. Aí eu peguei e lembro que ele falou assim, eu não gosto de você como filha. Eu gosto de você como minha mulher. Você não tem que fazer isso com outra pessoa, não, é comigo. Esse foi o presente de 15 anos. Eu lembro que eu voltei, aí ele falou assim, agora pode ir. Foi a última vez que ele falou sobre isso, sabe? Tipo assim, uma data marcante, né? Dia que eu fiz 15 anos, né? E ele falar um negócio desse, né? Então, assim, foi marcado meus 15 anos com essa frase. Eu lembro que eu fui pra sala chorando, né? Sentei no sofá, continuei conversando com os meus irmãos. Gente, peraí, que eu devo estar toda borrocada. Faz parte, né? Faz parte. Mas já passou. E eu lembro que ele só falava essas coisas pra mim, que eu ia pagar, que mesmo ele morto, ele ia fazer com que eu pagasse por ter feito aquilo, mandado ele parar e falado pra alguém. E os anos foram passando, né? Eu não tinha uma boa relação com ele, não gostava dele, tinha ódio dele. E foi assim, eu não tive infância, eu não tive adolescência, né? Porque, como eu falei, os meus momentos felizes eram na escola. Ali era o meu mundo, sabe? E foram passando-se os anos e tudo. E ele sempre com essa coisa também era assim ele tinha ele era obcecado por mim, ele tinha uma coisa comigo. E quando alguém tocava no assunto de namoro, né, ou alguma prima minha ia lá e falava alguma coisa sobre namoro, ele sempre dizia, só com 17 anos que essa aí vai namorar. Depois que eu fiz 17, ele falou que era só com 19. Era assim, sabe? Até que eu tenho uma prima que é como fosse minha irmã. Inclusive, quero mandar um beijo pra ela, né? Amo muito, de paixão, me ajudou muito. Eu falei que não ia citar nome, mas tem pessoas que não tem como não citar nome. Minha prima Regina, ela me ajudou demais, porque ela, desde muito cedo, ela percebeu que tinha alguma coisa de errado. Então ela sempre me perguntava, ela ficava ali, né? Tanto é que depois que isso passou, né? Depois dos meus 14 anos que eu falei com ele, que eu tinha contato com uma pessoa, enfim. Eu lembro que um dia ela foi lá em casa, ela conversou muito comigo, ela fala comigo, prima, Fernandinha, ele faz. Aí eu falei, ele fazia umas coisas comigo, eu sabia, tal, enfim. E a minha tia, que é a minha mãezona, que é a minha tione, tia, beijo. Essa tia, ela sempre me estendeu as mãos todas as vezes que eu precisei. Eu sou muito grata a ela, então não posso deixar de falar dela. E um beijo no coração, tione. Eu te amo muito, minha segunda mãe. E ela é irmã do meu pai. E ela me deu abrigo quando eu precisei. Enfim. E ele sempre falava essas coisas, né? Acabei me perdendo um pouco, né? Me emocionei, me perdi um pouco. Mas foram passando-se os anos, né? E era muito ruim porque eu tinha que pedir bênção, eu tinha que continuar fazendo tudo como se nada tivesse acontecido, entendeu? Perto das pessoas, e enfim. Mas quando todas as vezes que ele às vezes 3, 4, 5 vezes por dia. Ele passava por mim e falava alguma coisa de ruim, me chamava de nomes ruins. E eu continuei, eu não falava com ele, enfim. Sempre ali, não podia ter amizade, não podia ficar falando com ninguém. Ele só parou com os abusos, né, sexuais, vamos dizer assim. Mas as outras, enfim, ele bater, crueldade, fazer crueldade de botar de castigo, dar muito bolo, ele batia nas nossas mãos com uma escova de madeira, que ele apelidou acho que de maricota, se não me engano, vai pegar a maricota, a gente já se urinava, então era coisa de 10 bolos em cada mão, né? Só um minutinho, gente, só um minutinho.
Eu acho que eu vou ter que encerrar esse vídeo porque eu não tenho espaço, gente. Eu acho que eu não tenho espaço. Eu vou ter que dar uma pausezinha aqui, tá bom? Pra ver o que tá acontecendo aqui. Que deu alguma coisa aqui, tá bom? Só um minutinho.